Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cosmovisão e eu gostaria de convidar você para pensar, chamar você para meditar um pouquinho sobre a vida, sobre os principais objetos de entretenimento do nosso dia a dia, da nossa vida, aquilo com que gastamos o nosso tempo apreciando, seja a TV, seja o rádio, seja o jornal, seja a revista, sejam os livros, seja o celular, seja, enfim, qualquer destes meios de comunicação de massa que nós temos à nossa disposição e que de alguma forma, segundo os seus idealizadores, vem para somar, vem para nos ensinar, vem para nos informar, vem para nutrir não propriamente o nosso estômago, mas o nosso cérebro, o nosso intelecto, a nossa capacidade de estar de alguma forma conectado ou interligado com o mundo à nossa volta. Eu gostaria de começar pensando com você sobre a mídia. Mídia, quando eu falo mídia, eu estou me reportando a todos estes que anteriormente já fiz referência, a exemplo da televisão, os jornais, sejam os jornais escritos ou o jornal audível, ou os jornais, aliás, de telecomunicação ou os jornais escritos, desculpem, sejam o jornal no rádio, seja o jornal em qualquer das suas formas, ou eletrônica ou impressa. Enfim, a mídia de forma geral, eu tenho observado principalmente nas mídias estatais, as mídias organizadas, estas que possuem um CNPJ, essas que possuem um certificado de empresa, de companhia da informação. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente pensar um pouquinho o que é. Se você é como eu, talvez deve ter vindo de uma família simples, onde passava boa parte do seu tempo ali assistindo a TV, olhando ou ouvindo rádio em tempos mais remotos, ou enfim, buscando de alguma forma conhecer. A mídia de informação, a mídia dominante, ela é sem dúvida alguma a TV. O rádio já não é tão apreciado, as mídias escritas, até por conta da formação do nosso povo, até por conta da sede ou do desejo de conhecer alguma coisa que é pouco, ela acaba tendo aí uma abrangência bem maior sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, a nossa cultura, e em detrimento disso, as mídias escritas elas vão ganhando menos espaços nos nossos momentos de entretenimento, nos nossos momentos de meditação, de estudos e por aí vai. E eu gostaria de convidar você para pensar junto comigo como você definiria a mídia. No meu tempo de criança, eu pensava de verdade que a TV ou que os jornais escritos e por aí, eles tinham de verdade a intenção de trazer a informação como ela era, a informação real, a informação imparcial, a informação total e completa dos assuntos. Mas tão logo eu cresci e comecei a ter participações em algumas rádios, mesmo do município, rádios pequenas, na cidade natal, onde passei aí dos meus 0 até os 21, 23 anos, aliás, eu tive a oportunidade de estar presente em rádio, conhecer pessoas que faziam a programação da TV local, e não demorou muito para que eu pudesse ter uma visão bem melhor. Hoje, quando eu olho para a TV, eu olho o que está sendo dito e por que está sendo dito. Para a gente começar entendendo melhor acerca dessa mídia, eu queria trazer de já uma definição. Eu tenho olhado para a mídia dominante, rádio e TV, e a mídia escrita que possui aí um CNPJ, eu tenho olhado para eles como uma espécie de fábrica de sonhadores alucinados. Uma fábrica assim que cria brutos sem razões. É uma fábrica que tem se proposto a
tolir a mente das pessoas e de alguma forma passar para elas o que elas bem querem, filtrando a informação da maneira que lhe convém, da maneira que mais lhe agrada. E você me diria isso, talvez você, se tivesse a oportunidade, me faria uma pergunta do tipo: e essa mídia que a gente tem aí, por que você tem tal concepção sobre ela? Primeiro, eu tiro pelo meu estado, onde moro, a TV do estado, a maior do estado, ela é TV de políticos. Então, ela certamente é usada para esses fins, nas campanhas políticas, durante todo o ano em que o político está no poder, a TV está informando mundos e fundos de coisa boa, quando na verdade existe uma outra realidade que nunca vai aparecer na TV, exceto se no estado os prefeitos não estão apoiando, não apoiaram a candidatura, o sistema. Aí sim, nessas horas, a mídia ela se mostra realista para isso. Mas aqueles que ajudaram ao atual político chegar ao governo de todo o estado, aí a coisa já ganha uma nova situação, uma nova visão, é só maravilha, é só coisa boa. Então, se um cara, por exemplo, se você fosse dono de uma TV e você tem um bar, por exemplo, ou você tem uma boate, certamente você tentaria de alguma forma botar ali alguma chamada, algum comercial que proporcionasse de algum modo o crescimento ou uma boa visibilidade do seu empreendimento, do seu negócio, diante da população e diante do povo que vai estar assistindo essa TV, esse jornal. No nosso país, os donos das TV, das comunicações, da mídia de comunicação em massa, são esses aí, são ativistas políticos, são empresários do ramo, seja de bebidas ou do tabagismo e tantos outros que vão estar buscando de alguma forma trazer o lado positivo dos seus produtos. E quando aparecer uma informação outra, do tipo o cara que está alcoolizado, aí joga a responsabilidade todinha para cima dele, do tipo ele é irresponsável porque bebeu e tal e tal e tal. Mas ele desde criança foi seduzido a entender que o bom da vida era viver daquela forma, mas nunca foram mostradas as consequências. E aí, quando ele vai abrir os olhos para perceber essa realidade, ele já está dentro de uma grande confusão, o lado dele já está destruído e tantas outras coisas. Mas a mídia, gente, você precisa entender direitinho. Por exemplo, vamos trazer aqui algo que eu vi alguns meses atrás. Alguns meses atrás, eu lendo num jornal, eu vi o presidente da BBC dando uma entrevista e ele disse claramente que ele não teria coragem de tecer os mesmos comentários que fazem acerca dos cristãos no país ou no mundo. Ele não teria coragem de fazer os mesmos comentários acerca do objeto de fé do mundo muçulmano, do mundo islâmico. Ele não teria coragem de questionar, por exemplo, os seus preceitos de fé, não teria coragem de questionar a sua forma de viver e tantas outras coisas. Então, por que não fariam isso? É porque, assim, para se questionar os cristãos é muito fácil. Os cristãos, eles seguem Jesus, e Jesus, quando Pedro puxa a espada para cortar a orelha do soldado, ele diz: Pedro, põe a espada à bainha, porque eu não vim para tirar a vida dos homens, eu vim para dar a vida aos homens. Quando alguém diz: eu vou orar pedindo para descer fogo do céu e matar esse povo, o mestre Jesus disse que ele não veio para destruir a alma dos homens. Então, quando a gente olha para o contexto, você percebe que, como cristãos, nós pregamos contra a não violência, nós pregamos a paz, nós pregamos aquele preceito ensinado por Cristo que em momento algum nos convida a incentivar uma guerra armada. No entanto, quando você parte para o outro lado do mundo, o mundo muçulmano, você acaba vendo outras coisas. Você vê ataque terrorista, você vê jihad, você vê uma série de coisas acontecendo de forma simultânea aí.
mas quando chega nesse lado diz que são extremistas, que são isso e aquilo outro, mas quando você lê, por exemplo, os seus próprios livros de fé, você vê um incentivo para que se pratique isso contra todos e por aí vai, inclusive a Guerra Santa, que é apregoada claramente nas suas mesquitas, enfim, nos seus locais de culto. Então, por que não fazer um comentário, por que não fazer um documentário imparcial acerca disso? Você já imaginou? Era um comentário numa semana e um ataque terrorista no outro, e todo o império midiático indo ao chão e sendo desfeito e destruído a uma só vez. Então não seria bom para eles, não é bom de forma alguma que tal coisa aconteça. E aí eu convido você a pensar uma série de outras coisas. Por exemplo, nós estamos aí observando a forma como está sendo conduzido o humorismo no Brasil. No Brasil, todo mundo tem a liberdade de fazer uma piada acerca de um pastor, acerca de um evangélico, acerca disso e daquilo outro. E fazem as suas piadas e não tem nenhum problema quando os humoristas, há poucos dias atrás, aliás, há alguns meses atrás, eu estava vendo no programa, um dos programas aí de TV, um humorista chega aí, entrevista alguns pastores e sai a entrevistar também alguns padres sobre a questão homossexual no Brasil. E aí, quando ele está entrevistando lá, ele bota para ferrar nas suas perguntas, pega pesado para o lado do clero, pega pesado para o lado do pastor, do padre, pega pesado do lado dos fiéis, e você sente que a pergunta ali é a chamada fritada, né? Bota a fritada todinha para eles. Quando a situação ela é posta com respeito aos homossexuais, você não vê fritada, você não vê pegar pesado, você não vê a mídia dar aquelas alfinetadazinha no movimento, você não vê nada disso. O que você vê é uma conivência, uma atividade total com respeito a essas coisas e críticas de sobra para o povão cristão. Então a gente fica se perguntando o porquê dessas coisas, né? A gente fica se perguntando o porquê disso. Quando você olha, por exemplo, a mídia, aí você vê o caso do Jair Bolsonaro, por exemplo. Ele vai lá e tenta defender com argumentos filosóficos, argumentos a partir da sua cosmovisão também, a partir da sua expectativa, a partir da sua maneira de ler o mundo. Então ele faz ali as suas colocações. Que título ele recebe? Recebe título de homofóbico. O homofóbico não seria aquele que quer matar, que quer ver sangrar, que quer espancar na próxima esquina, que quer fazer atrocidades e tal, e botar para destruir fisicamente o indivíduo que aceitou tal opção de exercer a sua sexualidade ou de satisfazer o libido, de satisfazer as suas fantasias eróticas. Então, quando você olha para esse universo, aí você começa a imaginar por que isso então. E uma interessante que eu vi, numa das situações em que o próprio Jair foi colocado para que fosse entrevistado pelos humoristas da bancada lá do programa, uma das coisas que aconteceu depois é que descobrimos então o porquê de toda aquela coisa toda. O próprio apresentador do programa tem uma filha que é lésbica, então ele botou mesmo ali para fritar da forma como era. Depois disso você percebe que as TVs de forma geral, elas apresentam uma conivência. Mas quando se trata do posicionamento daqueles que são contrários, porque quem é contrário a esses projetos que eles têm tramado às escondidas e por aí vão? A população. Você percebe, se você fosse fazer uma votação, se a questão fosse para de verdade a gente saber assim, não, o que a população pensa, o que a população diz a respeito disso. Então, se fôssemos fazer o plebiscito, acabaria logo isso. Mas por que nunca se fazem isso? É porque precisa criar uma massa midiática, trazer os famosos, que são
pressionado pelo sistema dominante para dizer o que eles pensam, o que eles querem, e aí eles vão e fazem toda aquela palhaçada, a palhaçada da TV de forma geral, tentando mostrar que as pessoas só acreditam daquela forma. Por que não levam os contrários? Eu não estou dizendo para levar para lá evangélico, não estou dizendo para levar para lá padres, não, estou dizendo para levar pessoas que pensam e que lá eles tenham liberdade de expor o seu pensamento, sem que o apresentador seja tão parcial, seja tão anticristão, ou seja tão anti-heterossexual, a ponto de ficar todo o tempo querendo pressionar a pessoa para ela vacilar de alguma forma e cair na malha da lei por discriminação e por aí vai e tantas outras coisas. E quando a gente começa a examinar isso, você percebe que não existe essa imparcialidade, não dá para o pessoal a oportunidade igual. E eu fico olhando a TV e fico vendo essas situações. Por exemplo, aqueles casos que existem, você observa aí os casos políticos que existem. Toda vez que você observar uma TV que estiver defendendo determinado político, pode olhar que por trás daquilo ali tem toda uma ligação, tem todo um esquema, tanto da mídia que está se pondo ali à defesa, quanto dos demais. Quando é algum que não tem nenhuma ligação, então aí a coisa rola solta e ela vai deitando e rolando por cima do cometeu determinado pecado e por aí vai. Mas nós estamos cansados de assistir essas cenas que dia após dia se avolumam e a gente fica se perguntando onde nós vamos chegar com uma mídia na forma como essa que nós temos aqui. Se fala, por exemplo, de liberdade de expressão e por aí vai. E aí tem fritada para evangélico, mas não tem fritada para homossexual. Tem fritada para evangélico, mas não tem fritada para muçulmano. Não tem fritada para islâmicos aqui. E não é porque no Brasil não tem. E não é porque eles não tenham lá aquelas coisas ou práticas que a sociedade como um todo não aceita. A exemplo da jihad, a exemplo da Sharia, a exemplo de tantas outras coisas que existem aqui. Por exemplo, por que os humoristas têm liberdade para mandar o aço para o lado da gente, não tem para esse outro lado? Quando eles falam logo, aliás, nunca falaram, porque no dia que falar, eles sabem que eles vão estar lidando com o risco da perda da própria vida. E em se tratando dos cristãos, em se tratando em especial daqueles que defendem Jesus como Senhor e Salvador, não vai ter isso, porque o nosso princípio é o princípio de amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Essa foi a nossa primeira de muitas outras reflexões acerca da nossa fábrica de sonhadores alucinados, a nossa fábrica de brutos sem razão, que é a mídia que nós temos à nossa disposição, com a informação mascarada que até parece realidade, mas quando você procura conhecer o pano de fundo da coisa, aí você vai ver que termina em pizza, termina em ligações estatais e por aí vai. Eu espero você na nossa próxima reflexão, ainda sobre o assunto mídia, fábrica de sonhadores alucinados ou fábrica de brutos sem razão. Te vejo lá.